O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis, parte 17. A doutrina da reencarnação nada encerra que seja contrário à melhor razão e aos instintos elevados do homem. Não é, de certo, fácil estabelecer uma teoria afirmando a criação direta de espíritos em fases de adiantamento tão diversas como aquelas em que tais espíritos entram na vida terrena com a forma de homens mortais. Deve existir certa continuidade, certa forma de passado espiritual. Por enquanto, nenhuma prova possuímos em favor da reencarnação. Myers não conhecia as experiências recentes de que falamos. No entanto, na página 407, afirma novamente, Myers, a evolução gradual das almas tem estágios numerosos, às quais é impossível assinalar um limite. Mais recentemente, as cartas do mundo dos espíritos de Lord Carlingford, publicadas na Inglaterra, admitem a reencarnação como consequência necessária da lei da evolução. A doutrina das vidas sucessivas vai se insinuando mansamente na atualidade por toda parte, do outro lado da mancha. Aí vemos um filósofo como o professor Taggart adotá-la, de preferência às outras doutrinas espiritualistas e declarar, como o fizera Hume antes dele, que ela é a única que apresenta vistas razoáveis acerca da imortalidade. No último congresso da Igreja Anglicana, em Helmholtz, o venerável arcediaco Coley, reitor da Stockton Weidesville, fez uma referência sobre a reencarnação em sentido favorável. Este fato indica-nos que as novas ideias abrem brecha até no seio das igrejas da Inglaterra. Enfim, em seu discurso de abertura, como presidente da Society for Psychical Research, o reverendo W. Bird Carpenter, bispo de Ripon, a 23 de maio de 1912, diante de seleto e distinto auditório, fez ressaltar a utilidade das pesquisas psíquicas, a fim de se obter um conhecimento mais completo do eu humano e precisar as condições de sua evolução. O interesse desse discurso, dizem os Análises de Ciências Psíquicas, de maio de 1912, reside especialmente nisto. O ver-se aí um alto dignatário da Igreja Anglicana afirmar, como certos padres da Igreja, a pré-existência da alma e aderir à teoria da evolução e das existências múltiplas. As vidas sucessivas, provas históricas. Seria incompleto nosso estudo se não volvêssemos rápida vista para o papel que representou na história a crença nas vidas sucessivas. Esta doutrina domina toda a antiguidade. Vamos encontrá-la no âmago das grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e elevadas. Guiou na sua marcha as civilizações do passado e perpetuou-se de idade em idade. Apesar das perseguições e dos eclipses temporários, reaparece e persiste através dos séculos em todos os países. Oriunda da Índia, espalhou-se pelo mundo, muito antes de terem aparecido os grandes reveladores dos tempos históricos. Era ela formulada nos Vedas e, notadamente, no Bhagavad Gita. O Brahmanismo e o Budismo nela se inspiraram. E hoje ainda 600 milhões de asiáticos, o dobro do que representam todas as agremiações cristãs reunidas, creem na pluralidade das existências. Obviamente que ele está falando aí, esse número aí de cristãos, de adeptos de outras crenças. Ele está falando aí há 120 anos atrás, né? Sobre o brahmanismo, o budismo e etc. E os cristãos, na época, o número era bem menor que hoje, né?
O Japão mostrou-nos há pouco o poder de tais crenças num povo. A coragem magnífica, o espírito de sacrifício que os japoneses mostram em frente à morte, a sua impassibilidade em presença da dor, todas estas qualidades dominadoras que fizeram a admiração do mundo em circunstâncias memoráveis não tiveram outra causa. Depois da Batalha de Chishu, infelizmente não vou saber ler então a palavra em japonês. Depois da batalha, diz-nos o jornal, numa cena de melancolia grandiosa diante do exército reunido no cemitério de Aoyama, em Tóquio, o almirante Togo falou em nome da nação e dirigiu-se aos mortos em termos patéticos. Pediu às almas desses heróis que protegessem a marinha japonesa, frequentassem os navios e reencarnassem em novas equipagens. Se, com o professor Islout, comentando no Colégio da França a obra do autor americano Ralph Mahan sobre o Extremo Oriente, admitirmos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que, sem ele, os povos caem na corrupção e na decadência, o Japão, força será reconhecê-lo, está destinado a um grande futuro. Nota: números referentes ao tempo do lançamento desta obra. É o que eu tinha falado, sobre o número de adeptos de várias crenças. Ver no Journal de 12 de dezembro, artigo do Sr. Ludovic Nandel, testemunha da cerimônia. Ver principalmente Lamato Damashi, ou A Alma Japonesa, e o livro do professor americano Herning, matriculado em uma universidade japonesa, a Koro, ou A Ideia da Preexistência. Fim da nota. Se o professor Sloat, comentado no Colégio de França, a obra do autor americano Ralph Mahan sobre o Extremo Oriente, admitirmos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que, sem ele, os povos caem na corrupção e na decadência. O Japão, força será reconhecê-lo, está destinado a um grande futuro. Voltemos à antiguidade. O Egito e a crença, voltemos à antiguidade. O Egito e a Grécia adotaram a mesma doutrina. A sombra de um simbolismo mais ou menos obscuro esconde-se por toda a parte a universal palingenésia. A antiga crença dos egípcios é-nos revelada pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Tomada na origem, diz-nos Sr. de Vogue, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas ao sair das quais se opera a ascensão na luz, mas o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado só para os adeptos. No seu recente livro, La vie et la mort, a Destre exprime-se assim: no Egito, a doutrina das transmigrações era representada por imagens hieráticas surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo. Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades se confundem numa só, mas durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra se lança no país dos sonhos. Não é, entretanto, completa essa separação. Só o será pela morte, ou antes, a separação completa é que será a própria morte. Mais tarde, este duplo ativo poderá vir vivificar outro corpo terrestre e ter assim uma nova existência semelhante. Na Grécia, vai-se encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras e de Sócrates, de Platão e de Apolônio, de Empédocles, com o nome de metapsicose. Falam delas muitas vezes
nas suas obras em termos velados, porque em grande parte estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fedon. É certo que os que vimos nascer dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. Fedra. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Fédon. A reencarnação era festejada pelos egípcios nos mistérios de Ísis e pelos gregos nos Eleusis com o nome de mistérios de Perséfone, em cujas cerimônias só os iniciados tomavam parte. Nota: depois da morte, a doutrina secreta, o Egito, capítulo 1 e 3, citação de P. C. Havel. O vulgo não quer ver hoje na metempsicose mais do que a passagem da alma humana para o corpo de seres inferiores. Na Índia, no Egito e na Grécia, era ela considerada, de um modo mais geral, como a transmigração das almas para outros corpos humanos. Tendemos a crer que a descida da alma à humanidade num corpo inferior não era como a ideia do inferno do catolicismo, mas do que um espantalho destinado, no pensamento dos antigos, a apavorar os maus. Qualquer retrogradação dessa espécie seria contrária à justiça divina, à verdade, além do que o desenvolvimento do organismo ou perispírito, vendando ao ser humano continuar a adaptar-se às condições da vida animal, torná-la, aliás, impossível. Fim da nota. O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos, a história da alma humana passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua reascensão por graus sucessivos. As festas eleusianas duravam 3 dias e traduziam em comovente trilogia as alternações da vida dupla terrestre e celeste. Ao cabo dessas iniciações solenes, os adeptos eram sagrados. Quase todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, adoradores fervorosos da grande deusa. Foi em seus ensinamentos secretos que eles beberam a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da sabedoria divina. Quanto ao povo, eram-lhe apenas apresentados símbolos, mas por baixo da transparência dos mitos aparecia a verdade iniciática, do mesmo modo que a seiva da vida transuda da casca da árvore. A grande doutrina era conhecida do mundo romano. Ovídio, Virgílio, Cícero, em suas obras imorredoras, a ela fazem alusões frequentes. Virgílio, na Eneida, asseverava que a alma, mergulhando nos letes, perde a lembrança das suas existências passadas. A escola de Alexandria deu-lhe brilho vivíssimo com as obras de Filo Plotino, Amônio, Demoninado, Sacas, Porfírio, Jamblico, etc. Plotino, falando dos deuses, diz: a cada um eles proporcionam o corpo que lhe convém e que está em harmonia com seus antecedentes, conforme suas existências sucessivas. Os livros sagrados dos hebreus, o Zohar, a Cabala, o Talmud, afirmam igualmente a preexistência e com o nome de ressurreição. A reencarnação era a crença dos fariseus e dos essênios. Da mesma crença encontra-se também vestígios numerosos no Antigo e no Novo Testamento, por entre textos obscuros ou alterados, por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Jó, depois no caso de João Batista, que foi Elias, no do cego de nascença e na conversão particular de Jesus, na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Lê-se em Mateus: em verdade vos digo que dentre os filhos das mulheres nenhum é maior que João Batista. E se quiserdes ouvir, ele mesmo
que é o Elias que estava para vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De outra vez interrogaram ao Cristo os seus discípulos, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhes: É verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram-lhe o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus acabara de falar. Um dia Jesus pergunta aos seus discípulos o que diz dele o povo. Eles respondem: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos antigos profetas que voltou ao mundo. Jesus vem de dissuadi-los como se eles tivessem falado de coisas imaginárias. Contesta-se com acrescentar: Uns dizem que é João. Um dia, Jesus pergunta aos seus discípulos o que dele o povo diz. Eles respondem: Uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos antigos profetas que voltou ao mundo. Jesus, em vez de dissuadi-los, como se eles estivessem falando bobagens e coisas imaginárias, contenta-se com acrescentar: E vós, quem credes que sou eu? Quando encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa de nascença, ou os discípulos perguntam se esse homem nasceu cego por causa dos pecados. Tá meio borrado aqui, como já... não sei se eu já disse, as palavras estão meio borradas aqui, tá complicado. E vós credes que sou. Quando encontra o cego de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou dos pecados que cometeu antes de nascer. Acreditavam, pois, na possibilidade da reencarnação e na preexistência possível da alma. Sua linguagem fazia até acreditar que esta ideia estava divulgada e Jesus parece autorizá-la. Em vez de combatê-la, fala das numerosas moradas que se compõem na casa do Pai. E Orígenes, comentando essas palavras, acrescenta: aí eu já tenho que discordar de Leon Denis. Eu acho que Jesus queria dizer, ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Acho que ele está dizendo de planetas. Não está falando de plano, não está falando de planos, de dimensões espirituais, de planos espirituais, não. Acho que ele está falando, obviamente que eu acredito em reencarnação, acredito que a reencarnação é a realidade, não estou falando que não existe. Mas Jesus, nessa passagem, que ele está querendo dizer sobre... Há muitas moradas na casa de meu pai, acho que ele está falando que há muitos planetas habitados no universo, moradas, planetas. Acho que ele não estava querendo se referir a locais no plano espiritual, não, estava falando de planetas. O Senhor alude às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de terem sido privadas de seus corpos atuais e de terem sido revestidas de outros. Lemos no Evangelho de João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os judeus. Tá ficando ruim essa... Se alguém estiver ouvindo isso aí, peço até desculpa, que tá ficando ruim esse livro áudio, que algumas passagens estão borradas, as palavras encavaladas, assim. Eu procurei desse livro para baixar, achei esse, pensei que era o melhor, mas não tá muito legal, não. Tem algumas palavras, assim, com as letras encavaladas, assim, né? Tá complicado. Então, por isso que tô dando umas derrapadas aí. Lemos no Evangelho de João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os judeus. Este homem veio de noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és um doutor vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Mas como pode ser isso? Um homem nascer quando é velho? Pode tornar
a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo que, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que te diz, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer e tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem o vento, nem para onde vai. Sucede o mesmo com o homem que é nascido do Espírito. A água representa entre os hebreus a essência da matéria, e quando Jesus afirma que o homem tem de nascer de água e do Espírito, não é como se dissesse que tem de renascer de matéria e de espírito, isto é, em corpo e alma. Jesus acrescenta estas palavras: Tu és mestre em Israel e ignora estas coisas? Não se tratava, pois, do batismo que todos os judeus conheciam. É interessante, Ele está falando de reencarnação. Nicodemos não entendeu o que ele falava. Se ele estivesse falando sobre batismo, muita gente nessa passagem fala, não, Jesus falava sobre nascer de novo, que é através do batismo, quando a pessoa se batiza, está como nascendo de novo. Jesus conhecia sobre o batismo, ele está falando sobre reencarnação, e Nicodemos não entendeu o que ele falava, mas de batismo, essas coisas, ele conhecia. Não se tratava, pois, do batismo, que todos os judeus conheciam. As palavras de Jesus tinham um sentido mais profundo, e sua admiração devia se traduzir assim: tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhe dou a verdade senão na medida em que ela pode compreender. Mas contigo, que és mestre em Israel, e que nessa qualidade deve ser iniciado em mistérios mais elevados, entendi e pode ir mais além. Esta interpretação parece tanto mais exata quanto mais está em relação com o Zohar, que, repetimos, ensina a pluralidade dos mundos e das existências. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco. A virtude secreta dos ritos iniciáticos desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos, ou arruinou-a com a sua argumentação especiosa. Entretanto, os primeiros padres da Igreja, entre todos, Orígenes e São Clemente de Alexandria, pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. São Jerônimo e Rufinos, carta a Anastácio, afirmaram que ela era ensinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Em sua obra capital, Dos Princípios, livro 1, Orígenes passa em revista os numerosos argumentos que mostram na pré-existência e sobrevivência das almas em outros corpos o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. De si mesmo, inquire qual é a totalidade dos ciclos percorridos por sua alma em suas peregrinações através do infinito, quais os progressos feitos em cada uma de suas estações, as circunstâncias da imensa viagem e a natureza particular de suas residências. São Gregório de Nice diz que há necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada, e que, se ela não foi em sua vida terrena, a cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. Todavia, esta alta doutrina não podia conciliar-se com certos dogmas e artigos de fé, armas poderosas para a Igreja, tal como a predestinação, as penas eternas e o juízo final. Com ela, o catolicismo teria dado lugar mais largo à liberdade do espírito humano, chamado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços e não somente por graça do alto. Por isso, foi um ato fecundo, em consequência funesta, a condenação das opiniões de Orígenes e das teorias gnósticas pelo Concílio de Constantinopla em 553. Ela trouxe consigo o descrédito e a repulsa dos princípios das reencarnações. Então, em vez de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para as mais humildes inteligências,
conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e de sofrimentos humanos, vimos edificar-se todo um conjunto de dogmas que lançaram a obscuridade no problema da vida, revoltaram a razão e finalmente afastaram o homem de Deus. A doutrina das vidas sucessivas reaparece novamente em épocas diferentes do mundo cristão sob a forma das grandes heresias e das escolas secretas, mas foi muitas vezes afogada no sangue ou abafada debaixo das cinzas das fogueiras. Na Idade Média, eclipse-se quase de todo e deixa-se de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental, causando-lhe dano por esta forma. Daí os erros e a confusão daquela época sombria, o mesquinho fanatismo, a perseguição cruel, o ergástulo do espírito humano. Uma espécie de noite intelectual estendeu-se sobre a Europa. No entanto, de longe em longe, como um relâmpago, o grande pensamento ilumina ainda, por inspiração do alto, algumas belas almas intuitivas. Continua a ser para os pensadores de escola a única explicação possível do que, para a massa, se tornar o profundo mistério da vida. Não somente os trovadores, nos seus poemas e cantos, lhe faziam discretas alusões, mas até espíritos poderosos como Boaventura e Dante Alighieri a mencionaram de maneira formal. Osana, escritor católico, reconhece que o plano da Divina Comédia segue muito de perto as grandes linhas da iniciação antiga, baseada, como vimos, sobre a pluralidade das existências. O cardeal Nicolau de Cusa sustenta, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com o assentimento do Papa Eugênio. Thomas Murray, Paracels, Jacob Boehme, Giordano Bruno e Campanella afirmaram ou ensinaram a grande síntese, muitas vezes com o próprio sacrifício. Van Helmont, em De Revolutione Animarum, expõe em 200 problemas todos os argumentos em prol da reencarnação das almas. Não são estas altas inteligências comparáveis aos cumes dos montes, aos cimos gelados dos Alpes, que são os primeiros a receber os alvores do dia, a refletir os raios do sol e que ainda são iluminados por ele quando já o resto da terra está imerso nas trevas? O próprio islamismo, principalmente no Novo Alcorão, dá lugar importante às ideias paligenésicas. Finalmente, a filosofia nos últimos séculos enriqueceu-se com elas. Kudilhort e Rami consideram-nas como a teoria mais racional da imortalidade. Em Leipzig, Herder, Hegel, Schelling, Fichte, o moço, elas são discutidas com elevação. Mazzini, apostrofando os bispos na sua obra Dá o Concílio a Dio, diz: cremos numa série infinita de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar o estágio percorrido quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar, nem perecer espiritualmente. Reportemo-nos agora às origens dos franceses e veremos a ideia das vidas sucessivas pairar sobre a terra das Gálias. Esta ideia vibra nos cantos dos bardos, sussurra na grande voz das florestas. Debati-me em 100 mundos, em 100 círculos vivi. Canto bárdico, barridas cari godeu. É a tradição nacional por excelência, inspirava aos pais dos franceses o desprezo da morte, o heroísmo nos combates. Deve ser amada por todos aqueles que sentem vinculados pelo coração ou pelo sangue à raça céltica, móbil, entusiasta, generosa, apaixonada pela justiça, pronta sempre a lutar em prol das grandes causas.
Nos combates contra os romanos, diz de Arbois de Jubainville, professor do Colégio de França, os druidas ficavam imóveis, como estátuas, recebendo feridas, sem fugir e sem se defender. Sabiam que eram imortais e contavam achar em outra parte do mundo um corpo novo e sempre jovem. Os druidas não eram somente homens valentes, eram também sábios profundos. Seu culto era o da natureza, celebrado sob a aboda sombria dos carvalhos ou sobre as penídeas batidas pelas tempestades. As tríades proclamam a evolução das almas partidas de Amorfim, o abismo, subindo vagarosamente a longa espiral das existências, a brede, para chegarem depois de muitas mortes e renascimentos a Gigfield, o círculo da felicidade. As tríades são o mais maravilhoso monumento que nos resta da antiga sabedoria dos bardos e dos druidas. Abrem perspectivas sem limites à vista admirada do investigador. Citaremos três que se referem mais diretamente ao nosso assunto. As tríades, três condições indispensáveis para chegar à plenitude, ciência e virtude. Transmigrar em Abrede, transmigrar em Gifid e recordar-se de todas as coisas passadas até Anulf. Três meios eficazes de Deus em Abrede, círculo dos mundos planetários, para dominar o mal e vencer a sua oposição em relação ao círculo de Gitinifield. Círculo dos mundos felizes, a necessidade, a perda da memória e a morte. Os três poderes fundamentos da ciência e da sabedoria. A transmigração completa por todos os estados dos seres. A lembrança de cada transmigração e dos seus incidentes. O poder de passar de novo à vontade por um estado qualquer em vista da experiência e do julgamento. Será isso obtido no círculo de Ginfield. Certos autores entenderam, conforme a interpretação que deram aos textos bárdicos, que as vidas ulteriores da alma continuavam exclusivamente noutros mundos. Apresentamos dois casos que demonstram que os gauleses admitiam também a reencarnação na Terra. Extratamo-los do Cours de Literature Celtique, do Sr. de Arbois de Jubainville, Find Mãe Cuman. O célebre herói irlandês renasce em Morgan, filho de Fiachina, rainha de Ulster, em 603, e sucede-lhe mais tarde. Os análises de Tigernach fixam a morte de Find no ano 273 da nossa era, na Batalha de Atibreia. Tem segundo nascimento, diz de Arbois de Jubainville, dá-lhe nova vida em um trono na Irlanda. Os celtas praticavam também a evocação dos mortos. Levantaram-se uma controvérsia entre Morgan e Forgall a respeito da morte do rei Forrad, da qual ele fora testemunha ocular, e do lugar onde este rei perdera a vida. Ele evocou, diz o mesmo autor, do reino dos mortos, Caiuté, seu companheiro, nos combates. No momento em que o terceiro dia ia expirar, o testemunho de Caiuté fornece a prova de que Morgan falava a verdade. Outro fato de reencarnação remonta à época muito mais antiga, algum tempo antes da nossa era. Ailshad Airen, rei absoluto da Irlanda, desposara Etain, filha de Etar. Etain, já alguns séculos antes, havia nascido em país céltico. Nessa vida anterior, foi filha de Hailil, a esposa de Midir, deificado depois de morto por causa de suas façanhas. É provável que, na história dos tempos célticos, se encontrassem numerosos casos de reencarnação,
mas, como se sabe, os druidas nada confiavam à escrita e contentavam-se com o ensino oral. Os documentos referentes à sua ciência e filosofia são raros e de data relativamente recente. A doutrina céltica, decorridos séculos de esquecimento, reapareceu na França moderna e foi reconstituída ou sustentada por toda uma pleide de escritores conspícuos. C. Bonnet, Dupont e Nemours, Ballanche, Jean Reynaud, Henri Martin, Pierre Leroux, Fauré, Esquiros, Michelet, Victor Hugo, Flammarion, Pisani, Fauvet, Estrada, etc. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, disse Allan Kardec. Graças a ele, graças à escola espírita de que ele é fundador, a crença nas vidas sucessivas da alma vulgarizou-se, espalhou-se por todo o Ocidente, onde conta hoje milhões de partidários. O testemunho dos espíritos veio dar-lhe sanção definitiva, à exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem o passado está ainda envolto em trevas. Todos, nas mensagens recolhidas em França, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. A vida terrena, dizem eles, em essência, não é mais do que um exercício, uma preparação para a vida eterna, limitada